Tá rolando agora. Finalmente, estamos ao vivo. Dá ideia, galera. Agora já liguei pro Mauro aqui, sinalizei. Vamos aguardar ele entrar, eu convido ele pra live, a gente se apresenta e começa também. Demorou? Problemas técnicos. A galera tá entrando aí. Vamos aguardar nosso convidado chegar. Aí, Padre Mauro. Convidar. Aceita aí, Padre Mauro. Vamos começar a live. Deu certo? Agora foi, hein? Posso colocar ele no horizontal? Na horizontal fica ruim da gente te ver. Tem como ele ficar na vertical, não? Tem. Tem? Então, beleza. Tá, começamos, né? Oficialmente essa live aqui hoje do Museologia Quilombola. Eu sou Alexandro, sou aqui de BH, do Morro Papagaio. Sou um dos gestores do Muquifo, junto com o Mauro, né? Muito conveniente que a gente esteja nessa live. Enfim, vou me apresentar brevemente. Sou estudante de Museologia aqui na UFMG. Artista visual também, trabalho em várias frentes aqui na cidade, com artes visuais, em vários corres também. Sou produtor cultural, enfim, entre outras coisas, além de artista e futuro museólogo, né? Atuo no Muquifo também já tem quase uns 5 anos aí, né? Acho que mais, na verdade. Junto com o Mauro, Cleiton, Samanta, Catarina e Carol também, que são membros da equipe. Beleza? Então, Mauro, se apresente aí. Agora vai acontecer essa live melhor. Então tá, eu sou Mauro, sou padre e também trabalho na área de patrimônio e sou um dos organizadores, né, do Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos, o Muquifo, é, onde está o Alexandre, tem uma equipe, né, o Cleiton, Samanta, ele já disse algumas das pessoas, Augusto, museólogo, e nós trabalhamos juntos formando, é, acompanhando, né, a formação de uma coleção, né, que é do aglomerado de Santa Lúcia, também conhecido como Morro do Papagaio. Então nós acompanhamos essa formação espontânea, quase que espontânea, que vem, a maioria do acervo vem da própria comunidade, que é o Morro do Papagaio, e nós acompanhamos essas coleções que vão chegando. Esse que é o nosso papel atual, né, em Belo Horizonte, e agora também de uma discussão que eu espero que possa ter oportunidade de falar aqui, que é discutindo sobre a própria cidade, né, que a gente fala um projeto que é Negricidade, discutindo, né, como que se forma essa cidade, já dentro de de um conceito mais racista, né, que exclui negros, né, e manda para a periferia essa população negra. O Muquifo está atento a isso tudo. Então, estou muito feliz de estar aqui participando desse momento. Massa, que bom que você aceitou também. A gente fica super feliz de ter você, que tem nessas várias frentes aí, atua já há muito tempo dentro dessa área de museus, né? Dentro do Muquifo, que tem de 2012, um pouco antes também. Lucas, só dando os informes, salve todo mundo que mandou um salve pra gente aí. Lucas, eu tô conseguindo ver sim o tempo da live, tá tranquilo, eu vou controlando aqui. Aí só pra vocês me mandem as perguntas que forem chegando que eu deixar passar. Demorou? Mauro, você quer falar um pouco como surgiu o Muquifo, como essa iniciativa começou? Muito com bastante flexibilidade, a gente tem um tempo que está tranquilo também. Então você pode ficar à vontade para falar. Enfim, a gente vai fazendo pontuações se for necessário também, e caso surjam dúvidas, a gente vai mandando. Tá já. Nosso tempo, quanto tempo assim, que vai durar a nossa live? Assim? Estamos chegando em 4 minutos, a gente tem 45 minutos por aí. Ah, beleza. Então eu vou ser sucinto. Hã? Tá? Eu vou ser sucinto na história do museu, Tá. porque a história, cada gente tem várias opções de contar, né? Tem forma de ser muito longa, mas eu vou tentar ser breve. Ele fica localizado no aglomerado de Santa Lúcia, fica no centro, praticamente no centro de Belo Horizonte, na região central de Belo Horizonte. O aglomerado ele é cercado dos bairros de classe média alta, né? Os bairros nobres da cidade, vamos dizer assim, né? Usando esse termo, né? E já no final da década de 90, tinha uma formação de juventude, jovens organizados em torno de questões muito ligadas a direitos humanos
e o tema de questões raciais, né? E eu nasci aqui em Belo Horizonte, mas não morava lá no aglomerado. Eu também sou da periferia, mas não sou morador, não nasci em favela. E fui transferido como padre para esse lugar, para o Morro do Papagaio, para ser padre lá, né? E quando eu cheguei, então já tinha tudo organizado. Fui para ser padre, né? E fazer as minhas atividades como um padre católico, né? E encontrei uma realidade social assim, que me assustou, né? Por exemplo, para que possa entender a minha pessoa naquele lugar, né? A minha presença naquele lugar, eu ainda não tinha essa identidade negra, por exemplo. Eu sou filho de negro e minha mãe é branca, meu pai é negro, mas eu não tinha essa questão, né? Não tinha refletido sobre isso. E quando eu cheguei no ano 2000 é que essas questões apareceram para mim, e havia esses jovens já organizados em questão de direitos humanos e questões raciais. Eu me integrei a esses jovens, né? Não quer dizer que eles eram ligados à paróquia, alguns talvez, outros não, né? Mas me interessei por essas questões, até que eu como padre, comecei a perguntar e falar sobre a possibilidade de organizar um evento religioso, que é na festa de Nossa Senhora Aparecida. Os católicos celebram em outubro. Eu estava organizando um grupo de uma reunião paroquial para falar sobre isso. Quando eu pergunto o que nós vamos fazer, né? Vamos organizar uma procissão, bem padre mesmo. E é uma dessas mulheres que estava nessa reunião, um grupo, né, nessa comunidade, que é na Vila Estrela. Ela fala assim: não, a gente está num momento de muita violência e acho que não é muito momento para fazer procissão, né, pelas ruas, mas a gente deveria fazer uma passeata pela paz. Quem falou isso foi a Emerenciana, né? Foi muito importante essa fala dela. Então eu estava pensando em fazer uma coisa completamente na caixinha, uma procissão, né, pela comunidade, e vi que não era oportuno, e falei: não, me fala o que vocês estão pensando, como é que seria isso? Aí falou: uma manifestação pela paz. Eu assumi aquilo, achei que era legal, e a comunidade foi conduzindo a reunião, e nós então organizamos mesmo, que aconteceu, isso foi em agosto, a reunião. Em outubro nós realizamos uma caminhada pela paz, né? Mudou o nome de passeata para caminhada pela paz, que saiu exatamente dessa comunidade, que é na Vila Estrela, percorrendo algumas ruas e becos do aglomerado, e aí nós encerramos com uma missa. E eu me lembro que a pergunta que eu já fazia, eu estava com 33 anos, que eu fiz foi perguntar: mas a gente vai fazer só isso, né? Achei legal, muito bonito, aquelas manifestações que a gente está acostumado, as pessoas vestidas de branco, com bandeira da paz. Mas foi muito bom, eu me lembro perfeitamente, foi muito bom, isso foi há 20 anos atrás, né? Então foi muito bom, mas a gente pode fazer alguma coisa além disso, né? E então aí logo depois nós pensamos: vamos fazer mais coisas. E aí outras pessoas que não eram ligadas à paróquia também se interessaram, e nós organizamos, estou resumindo, para encerrar o ano, dentro dessa temática de paz, nós fizemos um pequeno projeto chamado 100 vezes paz para você, nós confeccionamos placas de 2 metros de altura, 100 placas, com pisca-piscas, né, eram 100, e instalamos nas casas, né, da comunidade, para que, desejando paz para o próprio Morro do Papagaio, mas também para os vizinhos. E marcamos que elas deveriam ser acesas, essas placas, que elas tinham pisca-pisca, no dia 10 de dezembro, dia da Declaração dos Direitos Humanos, porque o grupo, algumas pessoas faziam parte dessa Comissão de Direitos Humanos, né, entre elas Josimeire, Márcia Maria, Silvia Lorenzo, Mil César, Eliane. Tinha um grupo de moradores que fazia parte, né, dessa comissão de paz. Eu me integrei a essa comissão, e algumas pessoas da paróquia também interessadas. Fizemos essa decoração de Natal. Mas justamente no dia 10, era um domingo, dia 10 de dezembro, um policial, né, levou um tiro, né, dentro da comunidade. Ele estava dentro da viatura, foi atingido por um tiro. E a história das placas se perdeu ali naquela história, naquela confusão, porque aí começou-se a buscar quem teria dado o tiro. E aí a história das placas eu nem acompanhei tanto para saber, mas elas foram acesas. E aí nós tivemos, do dia 10 de dezembro de 2000 até o dia 24, que é a véspera de Natal, uma perseguição ao suspeito, que se chamava Ari, né?
o tenente que tinha levado o tiro era o tenente Rui Rabelo. Então aí com esse tiro, essa história, o tenente ele acabou morrendo 3 dias depois, ele morreu na quarta-feira, no dia 13 de dezembro, né? E aí a perseguição a esse suspeito, que nada ficou provado, quem teria dado o tiro, até que no dia 24, um jovem da comunidade é assassinado pela polícia, né? Com testemunhas de moradores, um jovem negro, né? Ele era um servente de pedreiro, mas ele não era o suspeito, ele tinha o mesmo nome do suspeito, ele também se chamava Ari, mas ele não era o suspeito, né? A polícia então desocupou o aglomerado, né? Eles chegaram a ser 180 policiais, eles desocuparam o aglomerado imediatamente após o assassinato desse primeiro Ari, que não era o suspeito, mas algumas semanas depois, o Ari, que era o suspeito, ele foi morto também, mas não se sabe se foi pela polícia, ele foi encontrado morto, né? Assassinado também, mas não se sabe quem o assassinou. Não tem testemunhas, né? Então, e com essa história, esse grupo todo, né, de pessoas, de jovens, de moradores, nós organizamos um dossiê, um material escrito, denunciando aqueles 14 dias e elaboramos do tenente ao servente, que era o primeiro Ari, que era um servente pedreiro, do tenente ao servente, 14 dias de terror no aglomerado Santa Lúcia, um dossiê mesmo com todo o material que havia saído na imprensa, um texto nosso, né, redigido, denunciando aquela situação. Mas aí nós fizemos pelo menos esse manifesto, né, denunciando aquela situação. No início de 2001, nós lançamos um material, um kit de sobrevivência, um material para sobreviver na guerra, que era aquela situação que nós estávamos vivendo, e esse a gente encontra na internet. Kit de sobrevivência para tempos de exclusão, é o nome completo, elaborado por essa comissão, e lançamos 10 mil exemplares, imprimimos 10 mil exemplares e distribuímos pela comunidade. Essa mesma comissão, estou acelerando, organiza então um evento já para o final do ano, chamado Quilombo de Paz. 3 semanas de paz e cidadania no aglomerado Santa Lúcia. Quilombo do Papagaio, que era a proposta de transformar aquela favela, aquele aglomerado, né, que são um grupo de favelas, de vilas, num quilombo, né, usando a expressão quilombo, né? Até então a gente não tinha referência se ali havia sido ou não um quilombo, a gente não tinha essa referência ainda. Mas sim queríamos usar esse termo quilombo como espaço de resistência de população negra, de população periférica, né, que precisa fugir de situações de perigo, de risco, usando esses conceitos de um quilombo tradicional, de um quilombo real, né, nos apropriando dessa expressão. E aí realizamos o evento, o primeiro Quilombo do Papagaio, 3 semanas de paz e cidadania, do dia 20 de novembro, data da consciência negra, até o dia 10 de dezembro, né, de 2001, a primeira edição. Fizemos cada ano, se repetiu esse evento, até 2007, quando nós fizemos a proposta de discutir ao longo de todos os dias das 3 semanas, porque eram 3 semanas mesmo, com todos os dias de debates, fóruns, discussões, nós discutimos o direito à memória, da população. Nós já havíamos discutido questões de direito à moradia, saúde, educação, vários temas. Em 2007, nós discutimos o direito à memória, e nessas conclusões, a Josimeire fala assim, nossa, nós já produzimos tanta coisa, avaliando aquele quilombo, né? Nós já produzimos tanta coisa, por que a gente não guarda esse material num lugar e aí alguém fala, podia chamar Memorial do Quilombo, por causa do evento, Quilombo do Papagaio, né? Então, eu fico repetindo isso para dizer que não havia ainda nenhuma informação se ali era um quilombo ou não. Hoje já existe essa discussão, né? Mas naquele momento não havia essa discussão específica. Então, nós inauguramos aquele espaço em 2007 mesmo, entre 2007 e 2008, o Memorial do Quilombo. Eu ganhei uma bolsa de estudos em 2008 e fui estudar patrimônio cultural na Itália, na Universidade de Pádua, fiz uma graduação. E durante a minha graduação, meu TCC foi discutir sobre a possibilidade de transformar aquele memorial do Quilombo num museu. Alguém fala, mas é a mesma coisa. Você não sei. Para nós, a gente mudou de ter o nome, né, de Memorial do Quilombo para Museu dos Quilombos Urbanos e Favelas. Quilombos Urbanos e Favelas.
e montando essa palavra nova que é muquifo com U. A palavra mesmo é muquifo com O. Não sei se quem está ouvindo o significado de muquifo para nós é um lugar meio bagunçado, meio desorganizado, mas muito querido. Só que seria com O, mas a palavra com U, lembrando de urbanos. Então nós organizamos então o Muquifo, Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos, que teve uma primeira sede inaugurada em 20 de novembro de 2012. 20 de novembro de 2012, uma primeira sede no atual Beco dos Ratos. Ficamos ali um período de 2012 a 2013, 2014, quando nos transferimos para a atual sede. Nós tivemos uma situação de conflito com alguns moradores, alguns vizinhos, né? E se alguém tiver interesse, a gente pode discutir sobre isso. Mas nos transferimos para a atual sede, que é na Vila Estrela, onde tudo, de certa forma, começou, né? Para a história do Muquifo, então nós chegamos em 2014, já com exposições. Em 2012 nós inauguramos exposições. Doméstica foi inaugurada em abril de 2013, a exposição doméstica da escravidão à extinção. Alguns objetos já foram chegando, algum acervo. Meu Reino Sem Folia, que fala sobre folia de reis, foi inaugurado em 2012, 2013, né, nesse período. E aí nós, já como museu, transferimos em 2014 para a atual sede, e aí continuamos no processo. O museu, então, está completando esse ano 8 anos de caminhada, né? Eu contei brevemente, de forma muito rápida, a história do museu, mas eu quero, ainda na história, dizer que quando nós chegamos de volta para a Vila Estrela, enquanto museu agora, nós nos encontramos com a história de um grupo de mulheres, que nós identificamos 14, mas elas são mais de 14, né? 14 mulheres ali que realizam um chá que tem tudo a ver com a história desse museu. O Alexandre é um dos herdeiros desse chá, que agora também trabalha e produz esse chá, também realiza esse chá, que está um pouco no centro de todas as atividades que o museu desenvolve, atualmente o Muquifo. Então a história desse grupo de mulheres e a história do Muquifo elas se encontram, essas duas histórias, e aí nós caminhamos juntos agora de mãos dadas, né, museu e grupo de mulheres da Vila Estrela, propondo uma nova forma de encarar a cidade, né, e o seu patrimônio, né, e que cidade nós estamos construindo agora. Esse que é o resumo mais rápido que eu consegui fazer. Massa. Eu acho que você podia falar um pouco também sobre como foi esse processo de redescobrir que ao passo que vocês trocam de sede, né, que a gente troca de sede e vem para Vila Estrela, aí essa história desse grupo de senhoras também se reativa, né? Que, enfim, que a gente entende que inicialmente esse grupo que estava muito vinculado aos direitos humanos, esse grupo de ativistas, eram filhos de várias dessas senhoras, né? Uhum, e como é interessante, sempre pensando nisso, como uma coisa nunca é um acontecido aleatório, né? Sempre tem as confluências, né? Como diz o Nego Bispo. Então, como você entende, como você pode contar brevemente também um pouco da história dessas senhoras, até a ocupação do espaço, né? Porque a luta perpassa inicialmente por elas, né? De uma certa forma, para a gente hoje ter o espaço do Muquifo, né? Uhum. Só um breve antes. O Lucas falou que se der um pouco mais de uma hora, tá tranquilo, a gente encerra o primeiro momento e depois volta com o segundo bloco. Se você Dependendo do interesse aí. Não precisa ser tão breve assim, pode se adelongar um pouquinho mais, é bem tranquilo. Tá, e muitas pessoas estão mandando salve aí, salve para todo mundo, o Padre Paulo também. Pode falar agora. Tá, Joia. A história dessas mulheres, então, você mexeu comigo, né? Nós somos encantados, né? Você está muito vinculado na sua pesquisa atual também, se você quiser já linkar as duas coisas, pode ser interessante. A história dessas mulheres é fascinante, né? O Muquifo se enriqueceu dessa história, né? Se enriqueceu, bebeu dessa fonte, né? Desse grupo, né? E que tem a ver com toda a história da formação da cidade atual, que é Belo Horizonte, né? Essas mulheres são todas negras, são todas moradoras ali da favela, do aglomerado, a maioria delas da própria Vila Estrela, e elas têm uma luta de quase um século pelo direito de permanecer no local onde é atualmente uma capela, uma igreja, né? Com uma configuração católica, mas que nem todas elas eram ligadas à igreja católica, mas eram amigas, sempre muito amigas, mas tem a ver com uma história que vem antes, né? Uma delas, né, pelo menos uma delas, é uma rainha do Congado, uma manifestação muito presente em Minas Gerais, as manifestações ligadas às festas de Nossa Senhora do Rosário,
Uma delas, Dona Maria Marta, ela é rainha conga de Santa Efigênia. Rainha conga de Santa Efigênia, uma rainha de verdade, né? É ligada ao congado. Eu faço questão de falar que é de verdade, porque é de verdade mesmo, né? Então, uma rainha entre nós, ali, celebrando, mas que participando daquele grupo, mas que quando eu cheguei, né, no ano 2000, ela não me disse que era uma rainha do congado, né? Eu acho que isso é muito importante informar que ela não me disse. Eu levei um tempo para descobrir que ela era uma rainha do congado. Existe aí uma relação não muito próxima entre a Igreja Católica e os movimentos do congado, né, por causa de intolerância religiosa mesmo. Então ela não manifesta isso no início, né, sem saber como é que ela seria acolhida pelo padre, né, que estava chegando ali, né. Então ela não me disse. Quando eu descobri que ela era uma rainha conga, eu manifestei, olha que coisa interessante, vamos falar mais sobre isso, né, e propus que algum dia Dona Marta viesse à igreja, né, celebrar conosco, vestida de rainha, né? E ela com um certo receio, mas aceita, e vem então um dia trazendo coroa e celebra conosco vestida de rainha, e nós conversamos sobre isso. Foi inesquecível esse dia. E aí eu entendi, isso aí eu estou falando de mim mesmo, tá? Eu entendi que na história daquelas mulheres tinha algo que era há muitas décadas silenciado, né? Como a história da própria Dona Marta. E aí eu fui entender o que é, porque existem outros dois grupos de congado dentro do aglomerado, um grupo na Rua União e um grupo na Rua Bolívia. São dois grupos de congado, né? E a Dona Marta era ligada a um deles. Então aí quando eu soube que aqueles grupos de congado também viviam uma história de silenciamento, eu fui entender a história do congado em Belo Horizonte. E aí eu vou ter que falar disso aqui. Desculpa. Pode falar, não. Tá tranquilo. Travou? Eu travei, ele travou, será? Na cidade de Belo Horizonte, antes da cidade de Belo Horizonte, inaugurada em 1897, havia essas irmandades já, essas irmandades de negros, né? Eu caí? Não, acho que não. Não sei se foi para você ou para mim que congelou. Parou de novo. Vamos esperar. Vocês estão conseguindo acompanhar aí, gente? Olá, voltei? Voltei? Isso. Então tá. Então parei na construção da cidade. Havia o Curral del Rei, ele a primeira ocupação início de 1700, já no início do século XVIII, o Curral del Rei, um arraial colonial. E a Irmandade já estava presente, a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Já havia essa Irmandade. Só que eles ficam quase um século sem ter direito à construção de uma igreja deles, né? Eles queriam construir uma própria igreja, havia uma igreja matriz de Nossa Senhora da Boa Viagem, e eles conseguem então construir uma igreja, eles pedem uma autorização a Dom João VI, em 1807 eles mandam uma primeira carta, e eles conseguem a autorização para construir essa igreja, dedicada a Nossa Senhora do Rosário. Ela fica pronta em 1819, tem a inauguração dessa igreja em 1819, e eles ficam ali por 74 anos, nessa igreja de Nossa Senhora do Rosário, com o cemitério. Então a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, ela existiu, né, por 75 anos no Curral del Rei. Quando uma comissão construtora decide demolir essa igreja, demolir a igreja de Nossa Senhora do Rosário, havia um projeto de transferir a capital de Ouro Preto para Belo Horizonte, e a comissão construtora é organizada em 1894 e decide demolir a igreja do Rosário, e todo o arraial vai ser demolido, e eles vão então ser transferidos, quando ela é demolida, eles vão ser transferidos para uma nova igreja, que existe até hoje, que é na Avenida Amazonas, com Rua São Paulo, tá? Mas só que na transferência, os corpos que haviam sido sepultados na igreja de Nossa Senhora do Rosário permaneceram lá e estão lá até hoje, que é no cruzamento da Rua da Bahia com a Rua dos Timbiras. Então os corpos negros estão ainda debaixo do asfalto da cidade de Belo Horizonte.
Os negros, então, vão para essa nova igreja, que está na Avenida Amazonas, com Rua de São Paulo. Mas aí a Diocese de Belo Horizonte é construída, e aí a minha fala de hoje é exatamente da igreja ao Muquifo, né? É o tema da minha fala de hoje. Então, a Diocese de Belo Horizonte é criada em 1922. Esses negros estão tranquilos lá nessa igreja do Rosário deles, nessa nova igreja construída, né? Nova, recém-construída. Quando chega o primeiro bispo, que é Dom Cabral, e decide que os negros não podem mais celebrar dentro daquela igreja. Eles não podem mais entrar dentro das igrejas católicas a partir de 1923. E definitivamente a partir de 1927, quando ele elabora uma carta pastoral proibindo que os negros celebrassem dentro das igrejas católicas a festa de Nossa Senhora do Rosário, né? Isso aí daria tema para 20 lives, né? Mas então a história daquele grupo de mulheres está completamente, totalmente vinculada a esse grupo, porque Dona Marta é rainha do Congado, rainha dessas irmandades, né? E dentre esse grupo de mulheres, voltando, senão eu fico falando só da irmandade lá do Curral del Rei, desse grupo, então, pela presença de Dona Marta, uma outra senhora chamada Dona Santa começa a manifestar para mim quando é que a gente vai ter aqui nesse barracão, nesse lugar, uma igreja de verdade. Então, organizando aqui meu pensamento. Os negros foram expulsos da igreja de Nossa Senhora do Rosário em 1923 e 1927. Não é? Esse grupo de mulheres começa a usar esse barracão na Vila Estrela. A partir de 1970, 71, 72, elas ocupam esse barracão. Quando em 1974, uma articulação entre o padre da região e o bispo da época, que agora já é Dom Werner, um alemão, ele é solicitado, ele pede que essas mulheres saiam do barracão, né? Elas estão ali desde o início dos anos 70 até 74, eles pedem para elas deixarem o barracão, abandonarem o barracão. E eles colocam o barracão à venda. E elas veem essa faixa, né? E isso é narrado por elas. Que elas chegam um dia e elas veem uma faixa escrito "Vende-se", com o número de telefone, que é o telefone da paróquia vizinha, né? Paróquia Menino Jesus. Isso aqui é importante, gente, presta atenção nisso aqui. Porque com essa faixa, a Dona Santa, que o nome mesmo é Dona Argentina, ela fala, foi como se uma espada tivesse atravessado o meu coração quando eu vi essa faixa. E aí uma luta interessantíssima, né, que alguém tiver curiosidade, a gente pode falar sobre isso, para que elas decidem não sair daquele lugar, elas desobedecem o bispo, né, e elas permanecem. Isso foi em 74. Eu cheguei no ano 2000, a Dona Santa me conta isso, e elas me contam isso, né, essas mulheres narram isso. Olha, há anos atrás nós fomos expulsas daqui, mas nós não saímos. E eu perguntei, mas por que vocês não saíram? Tal, elas falam, né? Aí a Emerenciana fala, né? A Emerenciana. A gente não saiu porque a gente não tinha para onde ir, né? A gente só foi ficando. A gente foi ficando porque a gente não tinha para onde ir. E essa é a história do povo negro, né? Essa é a história da população negra. Essa é exatamente a história da população dos negros que foram expulsos por Dom Cabral da igreja, que tiveram a sua igreja demolida. E a gente já se perguntou para onde que esses negros foram, né? Se eles saíram da Igreja do Rosário, ela foi demolida, a primeira, a segunda eles foram expulsos, eles foram para as periferias. E essa Irmandade do Rosário construiu em Belo Horizonte, não na região central, porque o centro de Belo Horizonte não foi feito para negros, foi feito para a população branca, por isso que só 2% da população do interior da Avenida do Contorno é negra, 98% é de não negros, né? São brancos e não negros. Então os negros foram para as periferias, a Irmandade do Rosário foi para as periferias, onde eles construíram suas igrejas, construíram suas capelas, os seus templos. No aglomerado Santa Lúcia são dois, da Irmandade, conhecida como Irmandade do Eudes e do Jorge. Nossa Senhora do Rosário São Benedito, Nossa Senhora do Rosário Santa Luzia. Duas capelas, igrejas dos negros, não da Arquidiocese de Belo Horizonte, né? E a mesma história com esse grupo de mulheres. A tentativa também de expulsá-las dali, agora com outro bispo, e o desejo delas de permanecer. O museu incorpora essa história, assume essa história, né? Entra nessa história,
O museu também não tem sede. O Muquifo usa a sede que é da paróquia, né, local, né, que é a paróquia Nossa Senhora do Morro, e essas mulheres permanecem ali, né, conseguiram construir o novo templo, elas permanecem, elas resistem, o terreno passa para nova propriedade, para a propriedade dessa paróquia, que é a favela, e elas então começam a perguntar, quando é que nós vamos construir a nossa igreja de verdade? Então essa palavra é importante, porque o Muquifo assume isso, né? E entende que aquela resistência, a permanência daquelas mulheres, né, contra tudo, né, inclusive contra a própria Igreja Católica, mas incorporando também valores da Igreja Católica, né, a liturgia, as celebrações, né, assumindo, elas permanecem ali e conseguem construir o templo, né, que finalmente fica edificado, e depois nós tivemos a oportunidade de pintar nas paredes dessa capela a história dessas mulheres e a luta delas para permanecer naquele lugar, narrando finalmente a igreja de verdade, né? Na Vila Estrela, a igreja das Santas Pretas, como essa igreja de verdade que a Dona Santa perguntava, narrando 14 histórias, 14 cenas, a cena que narra a história dessas 14 mulheres, né? E o Muquifo incorpora essa história. Falei, como Massa. sempre, demais. Não, mas estamos com tempo, tá tranquilo. Pensando nessa coisa do afropatrimônio, né, Mauro? E como o Muquifo vem atuando nesses últimos anos, eu trouxe aqui algumas outras tensões também que a rede propôs, e enfim, vão surgindo outras perguntas aqui na live e a gente lê também. A galera queria saber assim, um pouco da sua perspectiva com relação à Igreja Católica, né? Que em certa medida sequestra um povo, né, da sua terra nativa, traz para um outro local, enfia, né, goela abaixo uma religiosidade que não os pertencia. Em Uhum. determinado momento, quando eles começam a se apropriar dessa religiosidade muito imposta, eles já não são mais aceitos, né? Dentro do que foi imposto inicialmente, o que é muito contraditório, é bem bizarro, né? Isso. E a gente ainda vê vários movimentos hoje, tipo a Pastoral Afro, temos você, que é um exemplo, mas a gente, assim, comumente não vê pessoas negras em cargos de grande significância, por assim dizer, na ordem hierárquica, né, da Igreja Católica. Os padres, bispos, não sei quais são os outros também, você pode falar um pouco mais, mas a gente Uhum. comumente não vê pessoas negras em cargos mais altos, né, em cargos como eu posso dizer, de maior significância, de maior autonomia, por exemplo. E como que você vê esse movimento da Igreja Católica atualmente? Como que você, inicialmente, não tinha essa concepção, né, como muitos de nós, essa identidade nos é negada, a partir do momento que você se entende enquanto pessoa negra dentro dessa instituição que, enfim, causou tantas chagas a essa população, a esse povo que foi roubado, como você se vê pertencendo dentro desse movimento? Como que você tem sentido isso ao longo de todos esses anos que você está dentro dessa instituição, né, que é a Igreja Católica, e o que você tem percebido, né, dentro dessa sua caminhada, o que você tem visto em termos de mudança, de novas propostas, enfim, muito nesse sentido a minha pergunta. Sim. Olha, exatamente, esse é um ponto chave, falar de afropatrimônio, que foi, você começa falando sobre isso, né, Alexandre? Falar de afropatrimônio é falar também de patrimônio, né? E quando você fala dessa relação da população negra com o seu patrimônio, com o seu afropatrimônio, você também se depara com a Igreja Católica com o seu patrimônio, né? Patrimônio também visto não só como bens culturais, mas patrimônio também como visto como bem material, bem que gera renda, lucro, né, dinheiro, Sim. para ser bem claro, né? Uhum. Então você tem um conflito aí como bem, patrimônio, mas também com propriedade. Então o tempo todo você tem uma discussão entre patrimônio, você pensa, quando fala patrimônio a gente pensa em algo cultural, artístico, religioso, mas a gente tem que pensar também em patrimônio como bem, né, como bem e como propriedade, a quem pertence, né? É um patrimônio, é da cultura negra, da religiosidade negra, da religiosidade africana, de matriz africana, mas você também tem um patrimônio enquanto propriedade.
aquela capela de Nossa Senhora do Rosário foi construída por quem, né? No terreno de quem, né? Então aí você tem várias discussões. Quem é que comprou aquele terreno? A quem pertencia a Igreja do Rosário lá? A quem pertencia o terreno onde as mulheres ocuparam, as mulheres da Vila Estrela? Então você tem propriedade, bem que tem valor, que custa dinheiro, mas você também tem um patrimônio histórico, cultural, artístico, religioso, né? Você tem todas essas discussões. A definição sobre quem vai permanecer e quem é o dono do lugar é quem comprou, é quem tinha dinheiro para comprar, né? Então quem acumulou dinheiro, quem teve dinheiro, né, para comprar, ele é o dono, ele é o proprietário daquele bem, né? E aí ele se sente no direito de falar: eu sou o dono, você vai para fora. E aí vai falar assim: mas eu não tive dinheiro para comprar porque eu fui expropriado do meu dinheiro, né, da minha força de trabalho, né, da minha força do meu trabalho mesmo, né? Eu fui expropriado antes, eu fui escravizado, por isso que eu não tive dinheiro para comprar, né? E essas perguntas a gente precisa se fazer, né? Então as mulheres estavam ali, elas não eram proprietárias, porque o proprietário era a paróquia vizinha que tinha comprado o terreno. E o inacreditável disso, que quem comprou o terreno onde o grupo de mulheres estava, comprou para elas, né? Foi um outro padre que passou por lá, né? Padre José Muniz, que está vivo, né? Já está com 80 e tantos anos. Ele comprou na época, ele conhecia o grupo, e quando ele comprou, ele juntou dinheiro da doação do povo de lá para elas, né? E aí ele foi embora. Isso tudo tem que entender, né? Isso aqui tem que falar de patrimônio é falar disso. Então elas não tinham dinheiro, elas não tinham como comprar. Então quem comprou, comprou para elas, né? Isso aí é uma coisa que tem que ser discutida, né? Então falar de patrimônio é falar assim: a quem pertence esse patrimônio, né? E a relação da Igreja Católica com o patrimônio negro, né? Não é falando só de bem, de patrimônio enquanto terreno, prédio, construção, mas falar de patrimônio cultural. A Igreja Católica, o cristianismo não lidou bem, não lida até hoje com as religiões de matriz africana, né? Por uma questão de dogmas, né? Então, e proselitismo também. Eu quero fazer adébitos, prosélitos, né? Eu quero ter adeptos da minha igreja, da minha religião. Eu tenho que destruir a religião do outro. Então eu crio uma intolerância, né? Eu falo: tudo que o outro traz é ruim e o que é meu é que é bom. Então a Igreja Católica, quando é branca, europeia, né? Na verdade ela não era, de origem, Jesus Cristo não era europeu, ele era negro também, do Oriente Médio, né? Do norte da África, meio Oriente Médio. Mas então os europeus vão também embranquecer até o próprio Jesus Cristo, né? E dentro desse modelo eurocêntrico, né, embranquecedor, né? Então essa Igreja Católica, ali europeia, ela chega no Brasil como portando todo esse poder, e esse poder econômico também, e aí os negros são escravizados e trazidos da África, e tudo que vem da África, então, vai ser considerado ruim. A religiosidade, a cultura, e eles expropriados dos seus bens. Nós chegamos aqui, então, negros e pobres, né? Empobrecidos, né? Empobrecidos porque nós somos expropriados. Então esse conflito vai se perdurar, né? A Igreja Católica, então, ela não tolera, né? O cristianismo, pode falar, né? O cristianismo, mais do que a Igreja Católica, não tolera as religiões de matriz africana, não tolerava. E agora se discute e se abre para a possibilidade de um diálogo, né? Um diálogo interreligioso, não simplesmente sincretismo. A palavra sincretismo ela é complexa, não é simplesmente um sincretismo, né? Mas que se abra para um diálogo de respeito à diversidade, às diferenças religiosas. Então, falar de patrimônio negro é falar também que o que ele traz como patrimônio cultural também não é tolerado, também não é suportado, né? E quem tem poder, quem tem dinheiro, vai definir: aqui dentro da minha igreja, aqui dentro do meu terreno, aqui dentro da minha propriedade, do meu patrimônio, vai ser celebrada da forma que eu quero. E eu quero que seja celebrada a liturgia católica, porque eu sou o dono desse lugar, né? Então essas mulheres, foi um ato de resistência. Esses negros da Irmandade lá do Curral del Rei, e os que estão espalhados pelo Brasil, né?
ou eles vão assumir o dogma, a dogmática cristã católica, ou então, para poder permanecer dentro da Igreja Católica, ou então são colocados para fora, né? Porque quem é o dono é que vai definir qual a forma de celebrar naquele lugar, né? Então, um museu, que é o Quilombo, o Muquifo, né? Que vê todas essas realidades, que está dentro de um prédio que pertence à Igreja Católica, né? E que precisa discutir sobre isso, vive ali se equilibrando entre quem é que define, né, qual a forma que aquele grupo de mulheres vai continuar celebrando e realizando a sua forma de ser, né? E o Muquifo, só porque eu falei isso, ficou parecendo que ele está dentro da igreja, né? Ele está no prédio ao lado, né? Está no prédio ao lado, que também pertence à Igreja Católica, mas então a gente vive em conflito, discutindo, conflito no sentido de discussão, né, entre a cultura negra, né, que não é necessariamente cristã, né, mas que convive dentro no espaço que tem também um templo católico, cristão católico. Então, falar de afropatrimônio é sempre falar de qual patrimônio é desvalorizado. No caso nosso, no modelo racista, escravocrata, é o patrimônio dos negros, que vai ser considerado inferior. Certo. Vindo algumas questões que já surgiram aqui, muita gente pergunta, você, enquanto pessoa que, enfim, está nessas frentes, né? Seja na teologia da libertação, nessa questão deixa eu anotei aqui, sempre esqueci esse termo, a pastoral afro também. Muita gente vem perguntando aqui como que você é visto dentro da instituição na qual você atua, sendo tão contracorrente, né? Sendo tão de vanguarda. Que, enfim, a gente sabe que você tem essa perspectiva, mas que você é uma parcela ínfima dentro de tudo que a gente vem percebendo historicamente, né? Como que você é percebido dentro, enfim, no seu meio de convivência, talvez até inicialmente, desde que você entrou, o que você tem de percepções dentro na sua própria atuação dentro dessa instituição e para com as comunidades, né? A gente entende que um pároco, né, ele tem o dever de cumprir com a comunidade, né? Ele é ali um interlocutor entre a instituição e o público. Assim, compreendo, né? Posso estar errado também, mas é uma das frentes, né? Como que você tem percebido isso ao longo desses anos e você tem perspectivas futuras a partir disso que você vem sentindo também, isso que você vem percebendo? Olha, eu também acho que é uma parcela pequena, mas essa discussão também é bem forte, porque nós, padres negros, né, e não só padres, mas leigos que não são padres, né, negros, nós somos muitos também, né? As igrejas evangélicas é de maioria de negros, os cristãos evangélicos é maioria de negros, né? Mas aí a gente pode se perguntar, essa é uma ótima pergunta, nos cargos de alta hierarquia, o percentual de negros, né? Mas esse vai seguir quase que o padrão, né? Também nas outras instituições não religiosas, se você tem uma empresa que tem brancos e negros, quais são os lugares ocupados por negros, né? Então os negros eles não estão ocupando os cargos de direção. Na política também você tem uma maioria de negros, de brasileiros negros, mas uma minoria de políticos negros, né? Você tem uma minoria, um percentual mínimo de políticos negros. Então é uma questão mesmo de formar consciência, né? Por que a população negra vota em políticos brancos, né? Então é algo de se perguntar, mais do que mas vai ficar essa eterna discussão, mas a gente quer saber de representatividade. Por que nós negros não votamos em pessoas negras, né? Por que as mulheres não decidem votar em mulheres para ter representação na política, né? Mas na Igreja Católica, não sei falar pelas outras, não é uma democracia, né? Não é uma democracia, né? Então é uma outra experiência. E aí nós temos também uma minoria de negros em cargos de comando, né? De chefia, né? Que vão determinar, de bispos e outros cargos na hierarquia de negros. É uma minoria, né? E também na própria formação da diocese, nas paróquias, Belo Horizonte nós somos 270 e quase 280 paróquias, né? Então, dessas 280 paróquias, as que estão na região central, em paróquias de classe média alta, é raro encontrar um padre negro. Então, você vai encontrar os padres brancos
eles quase que são uma minoria, os padres brancos, mas eles ocupam as paróquias de classe média alta, que têm mais poder aquisitivo, né? E isso é uma. Só porque eu acho que a pergunta cabe falar sobre isso. Isso mantém e permanece aquele mesmo modelo, que é, se os padres brancos das igrejas onde a população é branca, que tem maior poder aquisitivo, a relação vai ser sempre essa. Em relação aos pobres e às paróquias pobres, nós vamos ter uma relação de caridade e de ajuda. Então, ali é o caso da Vila Estrela. Nós temos o bairro vizinho, o bairro Santo Antônio, maioria branca, de classe média, não classe média alta, mas de classe média, paróquia branca, padre branco, atualmente o padre de Lé negro. Mas padres brancos, na história, padres brancos, decidindo o que fazer com o dinheiro daquela paróquia. Entre as coisas que eles queriam fazer é fazer caridade para os pobres, né? E aí o que eu sempre percebi, eu passei 17 anos no Morro do Papagaio, 17 anos. Eu percebi que a relação da Igreja Católica com os pobres, e no caso pobres e negros, é ainda de ajuda e de caridade. Então aos pobres é muito comum se mandar, é o que eu falo, né, repito isso, é mandar mulambos e migalhas. Mulambos e migalhas. Então, algumas doações, não tudo, né? Mas algumas doações que chegavam na paróquia, porque a paróquia vive de doações, né? A paróquia lá do Morro, da ajuda dos bairros vizinhos, muita coisa era imprestável, né? Muitos mulambos e muitas migalhas que não, de alimento vencido, né? Mas não tudo, claro, não tudo, né? Há muita gente que tem que reconhece que não vai mandar lixo para os pobres também. Então essa relação, esse ciclo não se rompe. Se eu continuo mantendo essa mesma ideia de fazer para os pobres e para os negros é só caridade, nunca direitos, né, e a justiça, vai se perpetuando essa relação, né? Então, quando um padre ou alguém de liderança decide questionar isso, mas até quando nós vamos manter com cestas básicas? Mas a gente pode ter dentro da própria comunidade, da própria favela, movimentos que lutam em função disso, de conquistar cestas básicas e de ajuda, né, e de caridade, né? Não tem muita coisa contra a caridade, mas eu não acho ela transformadora, né? Eu não acho ela libertadora, né? Então essa que é a questão. Permanece quem tem o poder, quem tem mais dinheiro, quem acumulou mais, quem, de certa forma, expropriou mais, vai acumulando e tem sempre mais poder em confronto com a população que não se restituiu a essa população escravizada aquilo que foi roubado, né? Os anos que foram tirados de nós, de trabalho escravizado, forçado, né? Nós não fomos pagos por isso, né? Nós não recebemos de volta, né? Então, é por isso que, dando uma resposta religiosa também, foi preciso criar uma teologia muito própria também, uma teologia que é chamada atualmente de teologia negra, que mais do que a teologia da libertação, que isso aqui é um tema muito interessante, uma teologia que propõe a libertação das pessoas, né, dessa escravidão social, né, desse modelo racista, excludente, né, eurocêntrico, né, esse modelo descolonizado, é pensar, mas quando é que uma teologia que olhe para o negro e para a sua própria realidade? Uma teologia que já era presente na África antes do contato com o cristianismo, sem contato com o cristianismo, e reconhecer quais eram os valores teológicos, culturais, religiosos de África, sem contato com o cristianismo, e que o cristianismo poderia aprender e assimilar, né? Então, essa que seria uma relação mais justa, né? Então, acho que o convívio entre religiões diferentes, ou de pessoas sem religião, né, poderia ser muito mais saudável se houvesse respeito, né? E se pensasse nas diferenças como um patrimônio também. E não uma igreja só, uma religiosidade só, né? Alguns poucos detendo poder, dinheiro, em detrimento de tantos, né? Na fome, na miséria, nesse modelo injusto. Certo. Uma das suas últimas falas já linka meio direto com o próximo tópico. A gente está caminhando para 50 minutos agora. Caso eu precise encerrar, eu te aviso. E aí a gente encerra, espera um pouquinho, porque acho que demora um pouquinho para salvar a live. E aí a gente retorna para um segundo bloco. Mas como a gente ainda tem um tempinho, eu já vou soltar a próxima questão, que é muito disso que você fala sobre retratação. A gente vê alguns momentos de retratação da Igreja Católica. E assim, eu falo especificamente da Igreja Católica, mas pretendo abordar o cristianismo de uma forma geral.
A gente vê alguns movimentos de retratação com judeus e alguns outros povos, mas a gente nunca viu um movimento de retratação, Eu nunca... inicialmente, né, com a população negra expropriada de África e nem com a população indígena, né, que também sofreu um genocídio imenso no Brasil. E para além de retratação, eu acho importante também reparação, que é muito isso que você fala, né? Você tem percebido movimentos nesse sentido que visam a retratação e principalmente a reparação Não. para essas chagas? Como que você tem enxergado isso? Como que você, dentro das suas propostas, que obviamente vão muito de encontro a isso de uma forma positiva, como que você percebe esses impedimentos, esse exercício contrário dessas práticas tão necessárias? Não houve, que eu saiba, não houve reparação e nem nenhum tipo de retratação, né? O documento, por exemplo, recordando aqui o documento de Dom Cabral, um documento de 1927 que proíbe mesmo, agora, a partir de agora, os negros do Rosário não podem entrar na Igreja Católica, ele nunca foi reparado, nunca foi dito uma outra palavra, um outro documento que fale agora os negros do Rosário podem entrar. Não há esse documento, né? Ele não foi refeito. E também fica a cargo de cada padre decidir se as Irmandades do Rosário podem ou não podem entrar. Eu, enquanto padre, né, eu não identifico uma política da Igreja Católica, eu não vou falar em nome dos evangélicos, né? Por parte da Igreja Católica, uma política de reparação dos danos causados. Eu ainda não identifiquei. Mas já encontrei muita gente muito disposta a fazer alguma coisa, né? Nós tivemos a presença lá no Muquifo de um bispo, que é Dom Vicente, né? Ele esteve lá e se encontrou com uma rainha do Congado, que é a rainha Isabel. Ela é rainha do Congado de Minas Gerais, e os dois se cumprimentaram, e esse momento foi muito importante, que essa rainha Isabel, ela chega e fala, sua bênção, mas ele ao mesmo tempo fala também para ela, né, a sua bênção. Eles falam juntos, coincidentemente, né? Ele, bispo, pedindo bênção para ela, na verdade ela era uma autoridade superior, porque ela é uma rainha do Estado, né? De fato, ela era hierarquicamente superior a ele, porque ele é um bispo diocesano, mas então ele, de certa forma, ele deveria pedir a bênção para ela, mas aí ela pede junto, né? Com humildade, ela pede a bênção para ele. Então, mas eu acho interessante o gesto dos dois pedirem, se saudarem, né, se cumprimentarem ao mesmo tempo, dizendo, me dê sua bênção, e eles falam juntos mesmo. Então há essa manifestação, né, esse desejo de algumas, mas ainda não há uma política por parte da eclesial, por parte da Igreja Católica, não sei dizer por parte dos evangélicos e pentecostais, no sentido de, não só de acolhida, mas de reparação dos danos causados. Isso eu não percebo, né? Certo. Então, vou linkar um pouco já com esse avanço que a gente percebe muito a partir da década de 90 ali, desse crescimento muito grande, né, dessas religiões neopentecostais. E ao passo que a gente vê esse crescimento, né, dessas igrejas evangélicas, que enfim a gente pode contar 3 atualmente capelas católicas no Morro Papagaio para quase 30 mais atualmente, não sei, igrejas evangélicas, né, dentro de um território que tem pouco mais de 20 mil habitantes, é uma coisa imensa, né, chocante. Ao passo que a gente vê esse crescimento dessas igrejas, dessas religiões neopentecostais, dessas igrejas neopentecostais, a gente vê também o esvaziamento das religiões de matriz afro, sabe? Eu percebo, assim, na minha experiência própria, você vai ali no início, final da década de 90, a Cosme Damião, por exemplo, era uma coisa muito forte, tinha muitos movimentos na rua, né? Algumas procissões, distribuição de balas, doce, e a gente vem sempre ouvindo isso, né? Essa coisa do demônio, tem sempre esse processo de demonização das religiões de matriz afro. Como que você percebe esse crescimento exponencial hoje dessas igrejas neopentecostais, o esvaziamento, inclusive, da Igreja Católica, né? Que é uma coisa que vem se percebendo, e principalmente desse esvaziamento desses templos de matriz afro, e principalmente os ataques que esses templos vêm sofrendo, né? Porque é uma coisa... A gente sabe que historicamente nunca foi aceito, sempre houve ataques, mas parece que em determinado momento a coisa ganha uma perspectiva muito mais violenta, né? Nos últimos anos, principalmente, a partir ali de 2008 para cá, a gente vem vendo ataques em massa, coisas de certa forma organizadas, né? Muito para
enfim, atacar templos religiosos de matriz afro também. Como que você Uhum. vem percebendo dentro da sua caminhada esse exercício de hegemonia dentro do Aham. próprio cristianismo, mas numa outra perspectiva? Eu acho que talvez a Igreja Católica deu o tiro saiu pela culatra, né? Achando, né, que isso eu tentando fazer uma avaliação, achando que demonizando as religiões de matriz africana, ela iria conquistar esses negros, né, dizendo que a religião que vocês trazem é ruim. A religião Sim, africana é ruim, é o demônio, né? É o ruim, sendo que na religião africana nem existe essa figura, né? Então, tudo que vocês trazem de cultura e de religião é ruim. Então, a Igreja Católica, isso é uma avaliação muito pessoal, né? Das minhas de pesquisas, das minhas leituras, né? Ela achava que talvez que demonizando as religiões africanas, ela iria adquirir membros, iria conseguir que essa população negra abandonasse a sua manifestação africana e iria aderir ao seu modelo cristão, né, ao cristianismo. Isso de certa forma acontece, mas não na Igreja Católica. Eles vão de certa agora ocupando igrejas pentecostais, neopentecostais, né? Eles vão encher os templos, mas com radicalismo contrário às manifestações africanas, né? Então se reforçou o horror ao modelo africano, à cultura africana, né? E isso aí acho que não foi, isso não ficou bem resolvido, né? Então eu vou dizer que são movimentos muito mais, vou usar por uma palavra tranquila, fascistas mesmo, né? De modelo de direita, né? Não aberto ao diálogo. Então as pessoas se radicalizaram. Então parte dessa população negra expulsa pela Igreja Católica se radicalizou no sentido de reafirmar que aquele modelo africano era mesmo demônio, mas não adere à Igreja Católica e vai se radicalizar contra o modelo africano, enchendo os templos neopentecostais. Isso é um movimento recente, mas que de certa forma combina com a expulsão das manifestações africanas do interior da Igreja Católica. Eles não vão se tornar mais cristãos, não mais tanto católicos, mas sim evangélicos. É a minha avaliação. E já vai muito de encontro a uma pergunta que a Carol Ministério fez aqui. Você acha que as igrejas neopentecostais assumem posturas de reflexão e resistência diante do racismo? Atuam de formas antirracistas? Olha, eu conheço uma pastora, que é a pastora Cleusa, que até propus que ela também participasse de uma live, que faz toda essa discussão, né? E faz a discussão sobre a teologia negra, e já esteve no Muquifo e de certa forma acompanha um pouco o movimento do Congado, né? Ela é pastora evangélica, de igrejas neopentecostais, mas como toda uma reflexão, ela está agora num pós-doutorado sobre teologia negra, e faz toda essa reflexão. Eu não sou tão capacitado para falar em nome dela, porque Sim. pelos evangélicos, né? Não é a fonte onde eu bebo, né? Mas eu vou dizer que existe sim essa discussão entre igrejas evangélicas, neopentecostais, que querem olhar para a religiosidade africana, né, que querem saber disso, né? E eu não sei dizer a percentual, mas eu conheço pastoras, conheço evangélicos que não têm a postura radical, né, de intolerância com relação aos ritos africanos, né, às religiões africanas. Massa. Estamos caminhando por 58 minutos aqui. Eu vou encerrar esse bloco para a gente poder salvar aqui. E assim que a gente voltar online aqui, você entra também e eu te convido novamente. Tá, joia? Mas vou deixar já o gancho aí para você ir pensando, porque as perguntas dessas aqui vão sumir, né? A última pergunta que a gente tem aqui foi do Lucas também, que é qual o papel do Muquifo enquanto museu? Aí a Tá, gente vai deixar um suspensezinho no próximo bloco, você volta respondendo essa já. Pode ser? tá bom. Valeu. Então vamos fazer uma pausa aqui pro banheiro, tomar uma água, ficar tranquilo. Já voltamos. Tá, joia.